Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre as sementes de trigo. O grupo é composto pela Nadiele Guimarães, o João Vitor Crivelli, Laís Azevedo, Pamela Moreira e por mim, Carolina. O trigo é originário do sudoeste da Ásia. Está presente há cerca de 10 mil anos na história da humanidade. O seu nome científico é Triticum aestivum, pertencente à família das poáceas. É uma planta de ciclo anual, composto de comos eretos e produto de uma perfilhação sucessiva que pode atingir até 1,5 m de altura. Além disso, é uma gramínea herbácea com metabolismo C3. Pertencente ao gênero Tricinae, que contém 30 tipos geneticamente diferenciados, mas apenas 3 são produzidos comercialmente, como por exemplo o Turgidum durum, que é utilizado na produção de macarrão, entre outras massas. Também temos a Compactum e a Aestivum vulgaris. A agricultura na economia brasileira representa cerca de 22% do PIB, emprega 37% dos trabalhadores e gera 40% das exportações. Dentre as principais culturas brasileiras, nós temos o trigo. O mercado mundial de semente está em torno de 30 bilhões de dólares e o mercado de sementes no Brasil chega a cerca de 1,5 bilhão. A utilização de sementes ela é um parâmetro significativo para avaliar o nível de desenvolvimento de um país. Um país sem semente é um país sem agricultura. Sem um mínimo de organização, também não é possível produzir sementes de alta qualidade. Genericamente, o setor de sementes ele é formado por 3 fatores, né? Produtores, comerciantes e consumidores. Bom, o Ministério da Agricultura ele é responsável pela produção de sementes em todo o território nacional. Já as secretarias estaduais de agricultura são responsáveis pelas agências certificadoras, entidades e órgãos de pesquisa, onde eles possuem a obtenção de novas cultivares e também na produção de sementes genéticas básicas certificadas. E além disso, eles realizam a fiscalização da produção e do comércio. Há também a participação de universidades e centros de capacitação, como, por exemplo, o ensino formal de graduação e produtores de sementes em empresas produtoras, né? Temos também as fornecedoras de maquinários e equipamentos e as associações, né? A Abrats e a Abrazen. Mas e aí? A semente de trigo é a mesma coisa que o grão? Qual que é a sua finalidade? As sementes são destinadas à semeadura. Elas são capazes de germinar e produzir uma nova planta. Isso quando suas condições são favoráveis. A semente ela é o resultado da fecundação que ocorre na flor entre a parte masculina, né, o pólen, e a feminina, o óvulo. E é o veículo de dispersão no tempo e espaço de carga genética da planta de geração para geração. É na semente que o melhorista trabalha para poder introduzir novos genes ou combinações de genes para, entre outras características, né, obter maior produtividade, também para obter maior resistência a tanto fatores bióticos como abióticos, melhorar também a sua qualidade tecnológica. Por sua vez, grãos têm meramente função de consumo, tanto humano, animal ou industrial. E nesse sentido, outros parâmetros são bastante importantes para definir sua aptidão para o consumo ou também para a transformação industrial. As características das sementes do trigo ela é constituída de 4 partes principais com funções diferentes quanto aos aspectos de qualidade de semente. Então, nós temos o conjunto pericarpo e tegumento, temos também a camada do aleurona, temos o endosperma e o eixo embrionário. As sementes de qualidade elas devem ter todas essas estruturas intactas e preservadas. Por conta disso, a produção de sementes usa estratégias diferentes, como a escolha de área apropriada, o isolamento, a purificação, a prevenção de contaminantes como fungos, ervas daninhas, etc. Isso tudo para você ter uma semente top. O trigo, ele também é um dos cereais mais produzidos no mundo, devido ao seu aprimoramento genético, que possui ampla adaptação edafoclimática. No Brasil, o trigo ele está sendo cultivado desde a região sul até a região dos Cerrados. E para o estabelecimento dessas lavouras, são necessários sementes em grande quantidade e de alta qualidade também. Para que isso aconteça, existem tecnologias geradas pelas pesquisas, principalmente voltadas para o desenvolvimento de cultivares mais adaptadas às diversas condições de cultivo. Isso tem proporcionado a obtenção de ganhos na produtividade e na qualidade desse cereal. A seleção de cultivares com alto potencial produtivo, né, ela vai elevar a estabilidade da produção, também vai aumentar a capacidade de adaptação às condições ambientais, aliada às qualidades agronômicas,
As áreas de produção de semente, bem como as sementes produzidas, elas devem obedecer a padrões estabelecidos pelas legislações. Envolve as características relacionadas como ao potencial produtivo, a resistência de estresses bióticos a abióticos, a precocidade, a estatura e a estrutura da planta. Já a qualidade física é analisada em laboratório, né, pela análise de pureza, que separa e identifica todos os materiais presentes, como sementes puras, material inerte, etc. A qualidade fisiológica está relacionada com a capacidade, né, da semente de originar planta normal sob condições favoráveis do campo e é avaliada pelo teste de germinação e por diversos testes de vigor executados em laboratório. E por último, nós temos a qualidade sanitária, né, que se refere à presença na semente de fungos, bactérias, vírus, nematóides, insetos, né, que causam danos ou os transmitem à planta, afetando então a produtividade da lavoura. E isso também é avaliado em laboratório, por meio da análise de patologia de sementes. Então vamos dar continuidade, né? Falar sobre certificação de sementes. A certificação de semente é o processo cujo objetivo é comprovar que as sementes foram produzidas de acordo com as normas e os padrões legais, né? Mediante o controle de qualidade de todas as suas etapas, incluindo o conhecimento da origem genética e o controle de geração. Assim, as atividades de produção de sementes sob o processo de certificação, elas devem serem conduzidas, né, sobre a supervisão e o acompanhamento de um responsável técnico em todas as fases, inclusive nas auditorias. E a certificação de semente, elas pode ser feita pelo MAPA ou por uma entidade de certificação ou certificador de produção própria, mas que seja credenciado no Renasem. Mas quais são as vantagens de sementes certificadas? Além das vantagens diretas, né, da garantia da qualidade física e fisiológica, fundamental no estabelecimento de uma lavoura, oferece outras vantagens indiretas, como a obtenção de crédito para financiamento da lavoura, acesso das inovações proporcionadas pelo melhoramento genético. O grupo de sementes comerciais é composto por duas classes, sendo a classe de sementes certificadas, onde entra a categoria básica, certificadas de primeira geração C1, e as certificadas de segunda geração C2, e a classificação de sementes não certificadas, categorias não certificadas de primeira geração S1 e de segunda geração S2. E tudo isso, né, tem a sua legislação. A Lei 10.711 institui o Sistema Nacional de Sementes e Mudas no Brasil, pelo Decreto 5.153, gerando as normas para produção, comercialização e utilização definidas pela normativa número 9. Né? E aí, para uma cultivar de trigo possa ser comercializada e ser semeada em solo brasileiro, é necessário que esteja inscrito no Registro Nacional de Cultivares do MAPA, né, que é o RNC-MAPA, e o Sistema Nacional de Proteção de Cultivares do MAPA, que é SNPC. De acordo com essa legislação, a produção de semente pode se enquadrar em 3 grandes grupos. O primeiro grupo, ela vai englobar a produção de sementes comerciais. O grupo é composto pelas sementes básica, a certificada C1, C2 e a não certificada S1 e S2 e todas as origem genética comprovada. O segundo grupo refere-se à semente de uso próprio, que objetiva reservar parte da produção de semente para semeadura na próxima safra. Essa semente reservada é exclusivamente usada na propriedade e na safra seguinte. E o terceiro grupo, né, que é o grupo onde agricultores familiares assentados da reforma agrária indígenas podem multiplicar livremente sementes para distribuição, troca ou comercialização entre si. Os padrões para a produção de semente de trigo são estabelecidos pela legislação, né? E cada categoria de semente tem padrões específicos a serem observados. Tem o padrão de campo, que abrange as características como distância de isolamento ao campo de outros cultivos, limites de ocorrência de outras plantas e espécies, número mínimo de vistorias, área máxima de gleba para vistoria, definição do número de subamostras e número de plantas por subamostra, né, entre outras. E aí também tem os padrões de sementes, que são estabelecidos, os padrões de sementes são estabelecidos para a comercialização de sementes básica, certificada e não certificada, né? De acordo com a normativa. Diz respeito ao peso máximo do lote, ao peso mínimo de amostra, percentual de limite de ocorrência, entre outros fatores. Quem fez a aula de beneficiamento consegue identificar e já está sabendo que pode ser feita quantas vistorias for necessário. Porém, o mínimo é de 2, que é obrigatório. E aí vamos para a parte de produzir a semente, né? Que aí começamos com a escolha da área.
que deve considerar o cultivo anterior e histórico da área em termos de plantas daninhas e doença. Deve ser evitadas áreas cultivadas com outras cultivares de trigo no ano anterior para evitar a contaminação por plantas voluntárias. E aí a semeadura. A semeadura deve obter o controle das plantas daninhas. O método de semeadura espaçamento entre linhas não difere do cultivo de grãos quanto à densidade de semeadura. Pode-se usar a população mais baixa, o que resulta em taxa de multiplicação mais elevada, né? E com isso obtém sementes mais vigorosas. Um dos benefícios também da população de semente mais baixa é a melhor nutrição da planta, resultando em sementes de melhor qualidade. Temos também a adubação. Em lavoura de produção de sementes, a fertilização e o balanço de nutrientes adequado, de acordo com a recomendação, é muito importante, né? Porque proporciona formação e aumenta o tamanho da semente. Em relação à semente, positivamente correlacionada com o seu tamanho, né? Especificamente com o vigor da plântula formada. E aí temos o manejo de máquina, que na questão de manejo de máquina, a coisa mais importante é em relação à limpeza dessas máquinas utilizadas, tanto na semeadura quanto na colheita e no transporte, né? Para não ocorrer contaminação das sementes. Ainda falando sobre máquinas, as máquinas utilizadas para a semeadura da cultura de inverno, ou cultura de grão miúdos, que é conhecido o trigo, são denominadas de semeadoras de fluxo contínuo. Apresentam um sistema de distribuição de sementes através de rotores acanalados helicoidais, que distribuem as sementes de forma contínua, diferentemente das semeadoras de precisão, né, que distribuem as sementes de forma individual. Semeadoras de grão miúdos apresentam espaçamento entre linhas reduzido normalmente de 17 centímetros. E existe praticamente 2 tipos de semeadora. Para trigo, semeadoras específicas para grão miúdo, tipo TD, e as semeadoras múltiplas, que realizam tanto a semeadura de grão miúdo quanto graúdo, tipo soja e milho. No caso das máquinas que realizam a semeadura dos 2 grãos, deve ser modificado, reduzido, né, esse espaçamento de semeadura. Como o isolamento, que recomenda-se usar o afastamento de outras cultivares de trigo. Para a produção de semente de trigo no Brasil, a distância mínima é 3 metros. Além disso, recomenda-se descartar a faixa vizinha a outra cultivar de trigo, na colheita das sementes, né? O tratamento fitossanitário. Em lavoura de produção de sementes deve ser dada uma grande atenção no controle de doenças transmissíveis por semente, porque não é o que a gente quer. A purificação, né, que consiste no trabalho de eliminação de plantas de outras espécies cultivadas, né, tanto plantas daninhas, silvestres ou nocivas, e a separação é durante o beneficiamento. Principalmente a eliminação de plantas da mesma espécie que não pertence a cultivar que está sendo manipulada. As plantas devem ser totalmente arrancadas quando na fase inicial, inclusive o perfilho e as raízes, para não ocorrer o rebrote. Na fase final de maturação, as plantas devem ser retiradas da lavoura para evitar que sejam recolhidas pela colhedora. E a necessidade de purificação é definida através de contagem de 256 amostras do campo de produção, confrontadas por padrões de campo fixos na legislação. Na colheita de semente de trigo de alta qualidade, é necessário que ocorra o mínimo de chuvas na fase final de maturação, especialmente entre a maturidade fisiológica e a fase da colheita, né? A colheita é importante em consideração a 3 aspectos. O grau de umidade das sementes, danos mecânicos, limpeza da colhedora. A colheita é a operação que mais expõe a semente a danos mecânicos. No início da colheita, recomenda-se descartar o primeiro volume colhido, pois algumas sementes elas vão permanecer na colhedora, então para não ocorrer essa contaminação é feito o descarte do primeiro volume. Em trigo, a faixa de umidade é 15% e a colhedora deve ser regulada para a ocorrência de mínimos danos mecânicos, né? Recomenda-se que todas as sementes colhidas ou recebidas com grau de umidade acima de 13% sejam submetidas ao processo de secagem imediatamente após a colheita. Se por um lado pode ser causada perda de qualidade devido à secagem mal feita, por outro pode causar elevada qualidade fisiológica, pois permite que a semente seja colhida mais perto da sua maturidade fisiológica. A temperatura de secagem é fundamental, pois juntamente com o fluxo de ar é a principal determinante da velocidade de secagem. O beneficiamento ele consiste na pré-limpeza, seguida do beneficiamento propriamente dito, né, que é a passagem da semente por máquinas que eliminam material inerte, sementes mal formadas e com outras características que não é desejável, padronizando assim um lote de sementes para melhor plantabilidade, né? As máquinas mais utilizadas é máquina de ar e peneira, separador por comprimento ou cilindro alveolado, mesa de gravidade e balança automática de embalagem.
De acordo com as normas de produção, comercialização e utilização definidas pela normativa, as sementes prontas para comercialização elas devem estar obrigatoriamente ar-condicionadas em embalagem nova autorizada pelo MAPA. E essas características, informações estão todas na lei, né? E a identificação de sementes deve estar expressas no lugar visível, na embalagem, escrita em português ou traduzida. E aí também todas as informações que devem constar está na lei. Para finalizar, temos então que todos os esforços no sentido de elevar a produtividade da cultura podem ser ineficazes se o desempenho da semente for um fator limitante no processo produtivo, né? A utilização de sementes que contêm todos os atributos de qualidade, genética, física, fisiológica e sanitária, se faz necessário. Sendo assim, concluímos que se não temos uma semente de boa qualidade, não temos uma safra de boa qualidade e não temos um produto final também de boa qualidade. Então seria mais ou menos isso e obrigado.